Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um trazendo resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Esse que é aí a segunda parte da resolução da prova de 2018, primeira fase. Mas claro, antes da gente ir para a resolução das questões, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e não perder informações como essa. Sem falar que você vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos como esse para você. Primeira questão: no processamento da cana-de-açúcar para a produção de etanol, o vegetal passa por rolos compressores. Então, o caldo produzido vai para um equipamento para remoção de restos do bagaço. Depois é transferido para um tanque, onde fica em repouso para que impurezas desçam para o fundo. Nesse processo, duas importantes etapas são: então a gente tem aqui as opções destilação e precipitação, expressão e destilação, moagem e fermentação, peneiração e decantação. Então destaco para você aqui duas partes do enunciado, uma que fala remoção de restos de bagaço e a outra que fala onde fica em repouso. Se a gente está falando em remoção de restos de bagaço, uma das coisas que a gente poderia estar fazendo, uma das etapas que a gente poderia estar fazendo é a peneiração. Porque se a gente faz uma peneiração, faz com que as partes sólidas do bagaço fiquem retidas aí na peneira, certo? Uma etapa que é chamada tanto de peneiração como tamização. E quando ele fala aqui, onde fica em repouso, o repouso eu acredito que seja uma palavra que já remete ao processo de decantação. O que é decantação? A gente coloca ali uma mistura que não é tão miscível, não é tão solúvel, deixa ali em repouso e aí as partes que apresentam densidade diferente vão se separar. Claro que a parte mais leve, a parte mais densa, ou melhor, a parte menos densa vai flutuar nesse sistema, ok? Então, se a gente observar bem, a gente já chega fácil no gabarito dessa questão, letra D. Partindo então aqui para a nossa segunda questão, a produção de biodiesel gera duas fases immiscíveis. Quando ele fala em immiscível, está dizendo que são duas fases que não se misturam, ok? A gente pode usar o termo solúvel quando é um sólido em um líquido e pode usar o termo miscível quando é um líquido em outro líquido. Immiscível quer dizer que eles não apresentam essa afinidade. No laboratório, qual das vidrarias abaixo é indicada para separar esse material? Como você vê aqui nessa questão, fala-se da produção de um biodiesel que gera duas fases immiscíveis, certo? Dois líquidos aí que não se misturam. Toda vez que a gente tem dois líquidos que não se misturam, o exemplo, para facilitar aqui o entendimento, água e óleo, a gente vai precisar de uma vidraria como essa representada na letra A, que também recebe o nome aí de funil de decantação. Isso porque tu imagina o óleo menos denso do que a água. Se você coloca essa mistura dentro dessa vidraria, você vai ver realmente as duas fases e essa torneirinha vai te ajudar a regular a saída do líquido. Claro que o que vai sair é o mais denso, então você vai tirando aqui o mais denso, quando chega próximo do limite você para, certo? É até aconselhável que você pegue uma outra vidraria para pegar essa partezinha que está aí entre um líquido e outro, né? Para não ter o perigo de tu perder essa tua separação. E depois, quando cair as primeiras gotinhas da parte menos densa, você pega um outro recipiente, um outro becker, por exemplo, e coleta essa parte menos densa, certo? Então, uma dica para ti: toda vez que a gente tiver líquidos immiscíveis, a vidraria que melhor pode ser utilizada para separar esses líquidos aí é exatamente esse funil de decantação, ok? Até mesmo porque as outras vidrarias aqui, os dois líquidos iriam passar sem nenhum problema. Partindo então para a nossa próxima questão, o departamento de marketing de uma empresa de laticínios não aprovou uma campanha publicitária que usaria a imagem mostrada abaixo. A gente está vendo aqui os elementos químicos representando aqui a palavra bacon, e aí ele coloca o comando. Corretamente, eles verificaram que seria inadequado associar a composição do seu bacon ao elemento. Então, em outras palavras, ele quer saber
qual desses elementos aqui é inapropriado para essa propaganda, certo? Se a gente observar, a gente está falando aqui do bário, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. O carbono, o oxigênio e o nitrogênio, se você tiver estudado, né, alguma coisa sobre ciclos biogeoquímicos, você sabe que esses elementos eles já fazem parte aí do nosso meio, né, da nossa vida. O nitrogênio presente aí na composição do ar, assim como o oxigênio, e o carbono presente aí em muitos alimentos orgânicos que a gente ingere, certo? A questão aqui que faz com que seja inadequado, de acordo com esse departamento de marketing aqui, é o bário, certo? O elemento químico é o bário. Isso porque, trouxe até aqui para você numa imagem, você percebe que o bário é um elemento químico tóxico, ele pode ser fatal se ingerido, nocivo se inalado, pode causar irritação nos olhos, na pele e no trato respiratório, afeta o coração, sistema respiratório e ainda sistema nervoso central, certo? Então, quando o departamento de marketing aqui ele não aprovou a campanha publicitária, ele estava se referindo ao elemento bário, que dentre os é tóxico e não seria aí bem-vindo para uma empresa que quer divulgar aqui uma campanha publicitária referente a um alimento, certo? Então, gabarito dessa questão, letra A, beleza? Bário. Mais uma questão. Em 1898, William Ramsay e Morris Travers descobriram um novo elemento químico na forma de molécula monoatômica. Então, já sei que aí é um gás nobre, né? Essa característica de molécula monoatômica, os únicos elementos da tabela periódica que não formam ligação, apresentando-se aí na natureza de forma monoatômica, são os gases nobres. Esse gás incolor foi usado, ou melhor, foi isolado após um procedimento de separação do argônio bruto liquefeito. Posteriormente, Aston demonstrou que ele era uma mistura de neônio, o gás nobre como eu estava colocando, neônio 20 e 22. Depois também se verificou que a sua combinação natural contém o neônio 21. E esse texto vai ser responsável aí pelas duas últimas questões desse vídeo. A primeira delas, trazendo aqui como um comando, esse elemento, ele ocorre na natureza como mistura de alótropos radioativos, alótropos não radioativos, isótopos radioativos ou isótopos não radioativos. A primeira coisa que a gente tem que saber logo é o que é um alótropo, o que é um isótopo. Alótropo, para quem não lembra, é a propriedade, mais especificamente a alotropia, né? É uma propriedade que um elemento químico tem de formar substâncias com propriedades químicas diferentes, e não é isso que o enunciado está trazendo. Já isótopos de isotopia fala exatamente de elementos químicos que apresentam mesmo número atômico e diferente número de massas. Se você observar aqui, o neônio, quando fala que ele tem configuração eletrônica de 1s2, 2s2, 2p6, ele está trazendo aqui para a gente a informação que o número atômico desse elemento é 10. É só você somar esses elétrons aqui, estou falando de um átomo, não de um íon. Então, a gente pode concluir que a quantidade de elétrons, 10, vai ser igual à quantidade de prótons, 10, e número atômico também 10, beleza? Então, são elementos que apresentam a mesma massa, ou melhor, que apresentam o mesmo número atômico, 10, e massas diferentes, que é o caso aqui do neônio 20, do neônio 21 e do neônio 22. Então, a gente já pode descartar os dois primeiros itens. A gente está falando de isótopos. E aí, ele vai ser radioativo ou não radioativo? Geralmente, os elementos radioativos são aqueles que apresentam número atômico acima de 92. Geralmente, existe algum elemento que desobedece essa regra geral? Sim, não é o caso do carbono 14. Porém, no caso do neônio, curiosidade para você, ele foi o primeiro elemento não radioativo para o qual se verificou aí a presença de isótopos. Beleza? Então, essa informação ela vai te ajudar bastante a chegar no gabarito letra D, isótopos não radioativos. Beleza?
a gente já pode aí partir para a nossa próxima e última questão desse vídeo. Esse gás foi obtido inicialmente por meio de uma fusão, destilação, evaporação ou sublimação. Então vamos aqui ao texto, né? Você vê aqui uma parte que eu destaquei. Esse gás incolor foi usado após um procedimento de separação do argônio bruto liquefeito. Quando ele fala aqui bruto liquefeito, ele está falando de utilização de temperatura, e dentre os processos aqui você já pode descartar a letra A e D, fusão e sublimação. A gente está falando aqui de temperaturas diferentes, né? O gás liquefeito, procedimento de separação, e dentre esses aqui, o que mais se encaixa é exatamente a destilação, que é um processo que consiste aí na separação de substâncias que apresentam ponto de ebulição diferentes. Por que não evaporação? Já que é uma técnica também que se aplica a temperatura nesse sentido, porque a evaporação é um processo natural. Às vezes a substância que evapora, a gente nem tem interesse, certo? No caso da destilação, não. A substância evapora, passa por um condensador e volta a ser líquido, no caso aí da substância neônio, que foi a substância separada nesse procedimento, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.